Oi, gente! Eu sou a Carol, da Easy International Education. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como funcionam os programas para adolescentes. Os programas Teens, ou como a gente gosta de chamar, férias inteligentes, são para adolescentes que acontecem durante as férias escolares de julho ou janeiro. Esses programas normalmente têm uma duração um pouco menor, 2, 3, 4 semanas de duração, dependendo se você vai em grupo, individual ou em família. E eu vou contar um pouquinho para vocês como funciona cada um desses programas. O programa em grupo, normalmente é um grupo organizado pela Easy, onde vários estudantes brasileiros se inscrevem para o mesmo programa. Sai daqui do Brasil com acompanhamento de um líder brasileiro, normalmente alguém escolhido por nós, treinado e que já tenha essa capacitação para acompanhar o grupo. Os programas individuais, os alunos vão sem a formação de um grupo. Então, por exemplo, eu quero participar de um Summer Camp ou de um Winter Camp mais específico e eu não tenho a necessidade de que forme um grupo, que todos tenham a mesma necessidade, o mesmo interesse que eu para participar. Eu vou sem o líder brasileiro, sem o acompanhamento do grupo, mas quando eu chego no meu destino final, também tem alguém da escola estrangeira esperando por mim lá, e eu vou encontrar outros estudantes de outras nacionalidades e participar das atividades, dos passeios, como acontece no programa em grupo também. Já o programa de família, como o nome sugere, acontece quando uma mesma família tem o mesmo interesse de fazer o intercâmbio. Então, por exemplo, pai, mãe e filhos, ou só o pai e os filhos, só a mãe e os filhos, ou um filho, querem participar do programa de intercâmbio, a gente ajuda a escolher o destino, ajuda a escolher o interesse específico e então essa família embarca para fazer o seu programa. Tanto o adulto quanto a criança ou adolescente vão estudar em salas diferentes, mas normalmente na mesma escola. Os programas, eles têm um pedaço que acontecem com a família reunida e alguns pedaços, algumas partes do dia, essa família fica separada por idade. E é um programa também muito legal, porque a gente consegue atender, às vezes, uma criança pequena, de 6, 7 anos, que quer participar também do intercâmbio junto com os pais. Ainda na modalidade família, existe uma outra opção, onde o aluno, a criança ou adolescente, ele participa da modalidade Day Camp. Como funciona isso? Os pais levam os filhos ou o filho para a escola de manhã. Essa criança, esse adolescente participa das aulas, das atividades, tem as refeições na escola, então fica o dia inteiro ali junto com os outros estudantes de outras nacionalidades, interagindo, tendo atividades culturais, atividades turísticas. No final do dia, os pais buscam e eles vão fazer os seus passeios, vão para a sua acomodação, da forma como preferirem. Nessa modalidade, os pais não têm a obrigatoriedade de estudar, por exemplo. Eles podem levar os seus filhos para a escola de manhã e passar o dia passeando, ou de repente, se é um pai ou uma mãe que precisa trabalhar de forma remota, consegue organizar suas agendas e no final do dia ir buscar os seus filhos na escola e passar um tempo de qualidade com eles num destino incrível. E aí, eu quero contar um pouquinho para vocês como que funciona o Summer e o Winter Camp, independente da modalidade escolhida, tá? Então, qual é a proposta desse intercâmbio? Esse, normalmente, é o primeiro intercâmbio da criança ou do adolescente. Então, é a primeira experiência que ele vai ter de forma mais independente. É onde ele vai conseguir desenvolver a sua independência, ele vai conseguir entender como funciona realmente a interação com um grupo de diferentes pessoas, de diferentes nacionalidades. E aí a gente pode questionar, né? Mas aqui no Brasil, essa criança, esse adolescente já está inserido em vários grupos, ele já socializa. Mas é diferente, porque aqui a gente escolhe quem vai ser os nossos amigos. Lá a gente tem que escolher, dentre os que estão ali, com quem a gente vai se relacionar. E muitas vezes a gente precisa se relacionar com pessoas que não têm os mesmos gostos, que não têm os mesmos costumes que a gente. E isso é maravilhoso, porque desenvolve muito
habilidade de comunicação, desenvolve maturidade, desenvolve inteligência emocional. Então a gente consegue desenvolver várias habilidades ali dessa criança e desse adolescente só pela parte de socialização. Fora a parte da independência e da maturidade dele de ter que organizar o seu próprio espaço, seja numa casa de família, seja numa residência estudantil, onde todos estão morando no mesmo prédio, mas ele precisa cuidar das suas roupas, ele precisa definir o que ele precisa comprar no mercado, como que estão os produtos de higiene pessoal dele, meu sabonete está acabando, eu preciso me organizar para quando for ao mercado comprar, porque como a gente está em grupo, a gente não vai ficar assim, igual a gente faz na nossa casa. Mãe, acabou o shampoo, vamos pro mercado. Não, tem o dia certo de ir no mercado. E aí a gente precisa se organizar. Então, o aluno começa a desenvolver várias habilidades que normalmente em casa ele não desenvolve. Lavar roupa, por exemplo. Muitas crianças e adolescentes não sabem nem aonde que é o botão da máquina de lavar roupa. E tá tudo bem. Lá eles vão aprender. E quando a gente fala do suporte que é oferecido, tanto pelos líderes brasileiros, como também pela escola estrangeira, que tem todo o staff orientado e treinado para ajudar os alunos, é justamente nisso. Não é fazer por eles, mas ajudá-los nessa caminhada. Essa é a principal vantagem de fazer intercâmbio. Então, por mais que às vezes a gente pense, né? Mas meu filho é viajado, eu levo ele para viajar desde os 2, 3 anos, já foi para vários países. É diferente quando a gente pensa no turismo. O turismo a gente fica em hotel, então a gente tem a nossa cama arrumada todo dia pela camareira, a gente tem o nosso banheiro organizado e limpo por uma pessoa todos os dias, a gente tem ali aquela flexibilidade de poder acordar um pouquinho mais tarde, a gente não tem tanto compromisso, porque normalmente a gente está de férias. E quando a gente pensa no intercâmbio, a gente tem sim um pouco dessa flexibilidade, a gente tem a parte do turismo, a parte leve, afinal de contas eles estão de férias, mas eles precisam sim treinar essa parte ali de compromisso, de acordar no horário sem a mãe chamar 8 vezes, eles vão ter que colocar o próprio despertador deles, vão precisar escolher o que é que eles vão comer no dia. Tem ali algumas opções de comida que normalmente as escolas estrangeiras oferecem, mas é o aluno quem vai decidir. Eu vou comer a fritura, eu vou comer fruta, eu vou comer salada, hoje está mais quente, será que se eu comer mais leve eu vou ter um pouco mais de energia? Então ele precisa tomar algumas decisões de forma assertiva. E isso traz um crescimento, mesmo que a gente não perceba imediato, mas a longo prazo, que vai fazer muita diferença nas relações dele. Então vale super a pena quando a gente pensa em colocar o estudante nesse ambiente em diversas fases também. Então, meu filho já fez intercâmbio quando tinha 12, 13 anos, por que ele vai fazer de novo com 15? Com 15 ele vai desenvolver habilidades que ele não tinha maturidade para desenvolver com 12. E com 18, com 17, habilidades que ele não tinha maturidade para desenvolver com 15 e 16.